O que aconteceu depois do Grande Prêmio da Austrália pode ser muito mais importante do que a própria corrida. Enquanto o paddock ainda comentava o desempenho dominante de Max Verstappen, uma cena silenciosa começou a chamar atenção nos bastidores da Fórmula 1. Não houve bandeiras vermelhas, não houve acidentes, mas houve algo que pode mudar o equilíbrio de poder da próxima era da categoria. Porque enquanto uma equipe comemorava, outra estava observando. E no centro dessa história está um nome que, historicamente, muda o destino de qualquer equipe por onde passa. Adrian Newey. Fique comigo até o final. Porque existe um detalhe nessa história que pode explicar por que a Audi está se movimentando silenciosamente nos bastidores da Fórmula 1. E por que alguns sinais recentes indicam que uma nova força pode estar se preparando para desafiar o domínio atual da categoria. Um detalhe que envolve engenharia, estratégia e o futuro técnico da Fórmula 1. O cenário dessa história começa no Grande Prêmio da Austrália, disputado no tradicional circuito de Albert Park, em Melbourne. Uma pista que mistura ruas apertadas, curvas rápidas e zonas de DRS que frequentemente produzem corridas imprevisíveis. Mas nesta temporada, a realidade da Fórmula 1 parece bastante clara. A Red Bull continua sendo a grande referência técnica do grid. E no comando dessa máquina quase perfeita, está novamente Max Verstappen, um piloto que parece cada vez mais confortável no topo da categoria. Após mais uma performance sólida, Verstappen fez um anúncio nas redes sociais logo depois da corrida, chamando a atenção de fãs e jornalistas. Mas enquanto o mundo da Fórmula 1 olhava para o campeão, outro movimento acontecia longe das câmeras principais. Nos bastidores do paddock, uma equipe está tentando construir algo muito maior do que apenas competir. A Audi, que prepara sua entrada completa na Fórmula 1 nos próximos anos, sabe que não basta apenas participar. Para desafiar gigantes como Red Bull, Mercedes e Ferrari, é preciso algo muito mais raro dentro da Fórmula 1. É preciso genialidade técnica, e poucas pessoas na história da Fórmula 1 representam isso melhor do que Adrian Newey, o engenheiro responsável por alguns dos carros mais dominantes já construídos na categoria. Carros que redefiniram o que era possível em termos de aerodinâmica, eficiência e performance. Por isso, qualquer movimento de Newey dentro do paddock sempre gera atenção, especialmente quando ele começa a observar algo com mais cuidado. Foi exatamente isso que aconteceu durante o fim de semana do Grande Prêmio da Austrália. Em meio à movimentação típica do paddock, jornalistas começaram a notar uma cena curiosa. Adrian Newey observando o projeto da Audi, analisando detalhes técnicos, examinando soluções aerodinâmicas. Para quem acompanha a Fórmula 1 há muitos anos, esse tipo de cena nunca passa despercebido. Porque quando Newey presta atenção em alguma coisa, normalmente existe um motivo. E isso rapidamente levantou uma pergunta que começou a circular entre engenheiros, analistas e jornalistas. A Audi está apenas aprendendo? Ou já está planejando algo muito maior? A montadora alemã está construindo sua estrutura na Fórmula 1 com extrema cautela. A equipe sabe que entrar na categoria não é apenas uma questão de investimento. É uma questão de visão técnica e principalmente de timing. A nova geração de regulamentos que se aproxima pode abrir uma janela histórica de competitividade. Na Fórmula 1, momentos assim são raros. E quando surgem, equipes preparadas podem transformar completamente a hierarquia do grid. Ao longo da história da Fórmula 1, vimos várias vezes uma nova força surgir quase do nada. Em 2009, a Brown GP chocou o mundo com uma solução técnica que ninguém havia previsto. Anos depois, a Red Bull dominou a era híbrida com uma combinação quase perfeita de aerodinâmica e estratégia. Agora, muitos especialistas começam a olhar para o projeto da Audi com uma curiosidade crescente. Uma fabricante gigante, recursos praticamente ilimitados e uma ambição muito clara: lutar por títulos mundiais. Mas na Fórmula 1, dinheiro sozinho nunca foi suficiente. O verdadeiro diferencial sempre foi a engenharia. Sempre foi a capacidade de enxergar algo que os outros ainda não viram. Por isso, a simples presença de Adrian Newey observando o projeto da Audi já foi suficiente para acender um alerta silencioso dentro do paddock. Talvez seja apenas curiosidade técnica. Talvez seja apenas uma análise casual. Mas na Fórmula 1, pequenos sinais muitas vezes escondem grandes histórias. Cada detalhe analisado agora pode representar vantagem quando a nova era da categoria finalmente começar. E é exatamente por isso que alguns analistas acreditam que a Audi pode estar construindo algo muito mais ambicioso do que imaginamos. Porque quando uma fabricante do tamanho da Audi entra na Fórmula 1, ela não entra para participar. Ela entra para vencer. E isso levanta uma pergunta inevitável. Quando a Audi finalmente estiver pronta para competir no topo da Fórmula 1, 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
Ou estamos prestes a assistir ao nascimento de uma nova potência dentro da categoria? Nos bastidores da Fórmula 1, muitos acreditam que a próxima grande guerra técnica da categoria já começou. E talvez nós estejamos vendo apenas os primeiros sinais dessa transformação. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Audi pode realmente se tornar uma potência dentro da Fórmula 1? Ou o domínio da Red Bull ainda vai durar muitos anos? Escreve aqui nos comentários porque eu quero muito ler a sua análise. E se você gosta de histórias profundas, bastidores e análises estratégicas da Fórmula 1, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala apenas de corridas. A gente fala da história que está sendo escrita dentro da Fórmula 1.